Aleluia, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 24, uma passagem que eu volta e meia eu venho nela. Lucas 24, só que eu só vou ler os versículos de 25 a 35. Lucas 24, de 25. O Senhor Jesus já tinha sido crucificado, Jesus já tinha ressuscitado, não é? E ainda não tinha se manifestado completamente a todos os discípulos. E é a passagem que a gente chama dos discípulos de Emaús, no caminho de Emaús. Lucas 24, 25 e 35, só para abreviar aqui. Eles iam voltando e estavam discutindo o que tinha acontecido. E aí o Senhor Jesus se manifestou e foi ao lado deles, sem eles saberem que ele era Jesus. E Jesus fez uma pergunta: o que vocês estão falando? Fez uma pergunta que ele já sabia, para ver o que eles iam dizer. E eles falaram de Jesus, que eles pensavam que ele era o Messias, mas ele foi morto. Tem algumas mulheres que dizem que ele já ressuscitou, mas a gente nem sempre acredita no que mulher fala. Então eles foram falando com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus foi escutando, teve paciência de escutar eles. Aí no versículo 25 diz assim: então ele lhes disse, foi a primeira vez que Jesus abriu a boca ali para eles: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo, o Messias, tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram a ficar, dizendo: fica conosco, é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 discípulos. E outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Que Deus abençoe essa palavra. Espírito Santo amado e querido, nosso professor, nosso mestre, nosso ajudador, nosso consolador, nos faz entender essa palavra. Aplica essa palavra na situação pessoal de cada um de nós, no contexto que cada um de nós estamos vivendo, e que essa palavra não volte vazia, mas cumpra os propósitos de Deus na vida de cada um de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Em respeito àquelas pessoas que estão nos ouvindo pela internet, né? Nós estávamos falando agora no ofertório da mulher cananeia, aquela mulher que constrangeu o Senhor Jesus a atender o pedido dela. Jesus não se interessou pelo pedido dela, os discípulos intercederam, e a mulher tanto insistiu que ela constrangeu Jesus, e ali ela criou uma oportunidade, uma grande oportunidade, tanto na vida dela, a cura da filha dela, mas ela criou uma oportunidade também para Jesus, porque ali Jesus iniciava um ministério que não era só para os filhos de Israel,
era também para os gentios, para outros povos. E aí nós vemos que lá naquele momento, nesse momento de constrangimento dessa mulher com o Senhor Jesus, surgiu uma possibilidade que a gente não podia imaginar. Então, trazendo já para a nossa vida, eu já falava isso para você anteriormente, no momento de constrangimento podem surgir possibilidades que a gente não imagina. Amém. Não só para nós, queridos, mas para o meu coletivo, para minha família, para minha casa, para todas aquelas pessoas que estão ao meu redor. Amém, querido? Amém. E esse texto que nós lemos hoje dos discípulos de Emaús fala exatamente também de um momento de constrangimento, tanto para o Senhor Jesus, um momento de constrangimento para o Senhor Jesus e um momento de constrangimento para os discípulos de Emaús. Aquilo que já aconteceu lá com a cananeia, a gente vê acontecer aqui também, porque o Senhor Jesus também foi constrangido pelos discípulos de Emaús, e os discípulos de Emaús também foram constrangidos pelo Senhor Jesus. E daqui para frente, querido, muita coisa mudou para o Senhor Jesus, como muita coisa mudou na vida dos discípulos. Amém? Amém? Então eu volto a perguntar o que eu já perguntei. O que para você hoje tem sido um constrangimento? Isso é uma palavra pessoal. O que para você hoje tem sido um constrangimento? Isso pode acontecer na vida pessoal, familiar. Talvez você trabalha e o que você recebe pelo seu trabalho é muito pouco. E você fica constrangido por trabalhar tanto e receber pouco. Isso acontece, minha gente? Acontece. Amém? Então, o que tem sido um constrangimento para você? Eu volto a repetir. Esse momento de constrangimento pode ser o ponto de partida para mudanças que virão pela frente. Se o Espírito Santo está trazendo essa palavra para nós, é que ele já está profetizando, no meio de tudo que nós estamos vivendo, que estão vindo mudanças pela frente. Amém. E aí você já pode levantar a mão e dar uma palavra de bênção. Meu irmão, tem mudanças vindo pela frente. Tem coisas que vão mudar, tem coisas que vão acontecer, tem coisas que vão tomar uma nova direção. Amém? Amém. Então preste atenção, queridos, que esses discípulos que estavam voltando para Emaús, eles estavam no modo desistência. Aquilo que a gente já falou aqui. Eles estavam no modo desistência, fazendo planos de desistência. Jesus tinha morrido, não é? Sepultado, e eles estavam voltando para a terra deles, estavam voltando para Emaús, vamos dizer, eles estavam no modo prêmio de consolação. É o que sobrou para a gente, é isso que a gente vai fazer. Então eles estavam no modo, queridos, vamos ser desistência. E Jesus foi constrangido, querido, a ouvir tudo que eles estavam falando, porque eles eram discípulos de Jesus. E Jesus foi constrangido, porque às vezes, querido, é desesperador. A gente prega a palavra, e de repente a pessoa na tua frente tem uma reação, e digo, meu Deus do céu, essa pessoa há tantos anos na igreja, ainda não aprendeu que nesse mundo a gente tem aflições? Ainda não aprendeu que Deus é soberano? Que quem manda é a vontade de Deus. Amém, queridos? Não é? Então o Senhor Jesus foi constrangido ao ouvir eles. Nós pensamos que era ele. Algumas mulheres falaram, mas não sei o quê. Então Jesus ficou constrangido porque eles estavam falando de quem? Dele. Ele foi obrigado a ouvir tudo isso. Só que chegou uma hora que Jesus não aguentou, queridos. Ele abriu o verbo. Você conhece esse termo? Ele abriu o verbo.
Eu sou um homem antigo, às vezes eu falo umas coisas que minha filha diz, pai, o que tu está falando? Jesus abriu o verbo. O que é abrir o verbo, querido? Abriu a boca. Glória a Deus. Jesus chegou uma hora que ele abriu o verbo. O livro de Jó tem uma passagem muito interessante, e Jó diz que ele estava se afogando, que ele tinha que abrir a boca e falar o que ele estava sentindo. Glória a Deus. Às vezes, querido, a gente não deixa uma pessoa que está passando por um momento de sofrimento desabafar, reclamar, botar para fora o que está no coração dela. Não, você não pode reclamar. Não, dá glória a Deus. Não, então quanto mais espiritual, pior. Então a gente tem que, tem hora que a gente tem que deixar a pessoa botar para fora o que ela quer falar. E Jesus aqui, ele ficou constrangido ouvindo tudo que ele ouviu, mas chegou uma hora que ele, não, peraí. E você vê, querido, que a primeira coisa que Jesus deu foi uma bronca. Tem hora que Deus nos dá uma bronca, minha gente. Como vocês demoram a crer? É para eles lá, né? Não tem nada a ver com a gente, né? Glória a Deus. Como vocês demoram a crer em tudo que os profetas disseram? A maior preocupação que Jesus tem com a gente, querido, não é com o que a gente faz ou com a gente deixa de fazer. A nossa maior preocupação de Jesus com a gente é a nossa fé. Porque sem fé não tem obras. Sem fé não tem ação. Sem fé não tem movimento. Sem fé não tem mudança. Sem fé não tem conversão. Sem fé não tem salvação. Então Jesus, em primeiro lugar, querido, chamou a atenção da fé. Como é que vocês são assim, difíceis de acreditar, difíceis de crer no que esperar? Então hoje, querido, o Senhor Jesus está falando também conosco, Ele hoje está preocupado com a qualidade da minha fé. Ele sabe tudo que você está passando, tudo que você está enfrentando. E Ele hoje também se preocupa com a nossa fé. Amém. Uma pergunta que você pode fazer para você mesmo: como é que está a minha fé hoje de manhã? Olha o silêncio na igreja. Como é que eu ainda acredito que Deus pode mudar essa situação que está me constrangendo, Glória a Deus. essa situação que está me incomodando? Eu creio. Eu ainda acredito na cura do meu filho, na salvação da minha filha. Eu ainda acredito na salvação da minha casa. Glória a Deus. Eu ainda acredito que Deus pode mudar todas as coisas. Amém, queridos? Era isso que o Senhor Jesus estava falando com eles, querido. Porque em função dos acontecimentos, Jesus tinha morrido, Jesus tinha sido crucificado, morto, sepultado. Em função de tudo que eles tinham acontecido, eles tinham perdido a fé. Vai dizer que você nunca perdeu a fé, meu irmão? Sim. Nunca ficou abalado na sua fé com os acontecimentos? Sim. Às vezes, querido, a gente não fica abalado, não. Às vezes a nossa fé até acaba. Eles ficaram abalados com tudo que tinha acontecido, não tinham entendido nada. E aí o Senhor Jesus, primeiro ele dá uma bronca. Amém? Amém. Quem tinha um pai que dava bronca? Eu. Quem tem uma mãe que dava bronca? Pai tem que dar bronca de vez em quando. Mãe tem que dar bronca de vez em quando. Tem que ficar passando pano, não. Olha, minha filha, escuta o que eu vou te dizer. A gente aprende com Jesus. Jesus primeiro deu uma bronca. Depois, Jesus começou a explicar que as coisas tinham que acontecer assim, como os profetas disseram. Olha só, vocês não creem? Olha aqui, Jesus aqui, querido, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Amém. Jesus começou a pregar a palavra para eles, para os discípulos deles, porque diante dos acontecimentos, eles não acreditavam mais em nada. Já estavam indo para Emaús para cuidar do trabalho deles.
para fazer o que eles faziam antes, para voltar para a vida antiga. E aí Jesus explicou, olha, as coisas tinham que acontecer assim. É interessante, presta atenção, queridos, que Jesus falou o que ele tinha que falar e ele ia seguir adiante. Como a dizer, olha só, eu estou trazendo conhecimento, eu estou trazendo a revelação, eu estou trazendo a explicação, já dei a bronca que eu tinha que dar em você, porque vocês são todos uns banana na fé. Dizem que está na fé, mas aí vem uma trovoada, já fica desesperado. Jesus deu a bronca, Jesus explicou, pregou a palavra de Deus e dá a entender que agora é com vocês. Eu já expliquei o que aconteceu. A informação, queridos, por si só, é só um conhecimento. Não muda nada. Agora, a informação, quando é acompanhada de um movimento, de uma ação, de uma atitude, de uma iniciativa, ela provoca uma transformação. Amém, querido? Amém. Às vezes, o que o Senhor Jesus ia fazer aqui, ele não fez, porque os discípulos constrangeram ele a ficar, obrigaram ele a ficar com eles, pediram para ele ficar com eles. Acontece muitas vezes aqui na igreja, querido. O pregador vem aqui, ele prega a palavra. E depois o culto acaba. E você vai para casa. E você faz o que você quer e o que não quer com a palavra que você ouviu. A culpa é do pregador? Não. O pregador entregou o que tinha que entregar. Glória a Deus. Dali para frente, é contigo. Amém. Amém, querido? Amém. Diz a palavra que Jesus falou e ele ia seguir adiante. Não está escrito isso aí, minha gente? Sim. Amém. Começando por Moisés, todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde ia, ele fez menção, o Senhor Jesus, de passar adiante, ou seja, ele ia seguir a vida dele, porque ele tinha um propósito pela frente. Amém, querido? Amém. Mas aí a Bíblia diz assim, nessa versão nova diz, mas eles o convenceram a ficar. Na versão que a gente usava antigamente, dizia assim, mas eles o constrangeram a ficar, dizendo, fica conosco, é tarde, o dia já está chegando ao fim. Não é? Então veja só, querido, o Senhor Jesus falou para eles o que tinha que falar, e graças a Deus, o que o Senhor Jesus falou para eles, a bronca seguida da explicação, da explanação da palavra de Deus, provocou uma resposta nos discípulos, provocou um despertamento neles. Glória a Deus. Foi aí que eles constrangeram, convenceram Jesus de ficar com ele. Fica conosco, é tarde. E foi na hora de partir o pão que os olhos deles se abriram e eles o reconheceram. Glória. Mas ele desapareceu da presença deles. Outra vez o Senhor Jesus fez a mesma coisa. Se revelou como Filho de Deus no partir do pão, mas uma vez que ele viu que os olhos deles se abriram, que eles reconheceram que ele era Jesus, ele desapareceu. Como quem dizer assim, agora é com vocês. Glória a Deus. Quer prosseguir no plano de existência? Quer prosseguir no plano Emaús? Quer prosseguir no plano mesmo do mesmo? Quer voltar para a vida que vocês tinham antes? Não. Agora eu trago uma outra possibilidade para vocês. Amém. Glória a Deus. De quem era a decisão, queridos? De quem era a escolha? Nossa. Não, aqui no caso, de quem era a decisão? Dos discípulos. E diz a palavra, aquilo que a gente tem falado, que o coração deles ardendo, disse, vamos voltar. Na mesma hora, voltaram para onde? Para Jerusalém. Glória a Deus.
Jerusalém era o projeto insistência. Glória. Emaús era o projeto desistência. Jerusalém era o projeto de Deus e para o coletivo. Glória. Emaús era o projeto pessoal, individual, egoísta. Aquilo que é melhor para eu mesmo. Amém? O Espírito Santo está falando com você, meu irmão? Amém. Talvez você enxergue, olha só. Na minha frente eu vejo um projeto de existência. Eu já sei como é que é projeto. Vou desistir, vou largar a faculdade, vou largar isso, vou largar aquilo. Não vou mais estudar, não vou mais fazer, não vou mais trabalhar. Agora eu vou comer tudo, não quero mais saber nada de regime. Esse é o projeto de existência. O projeto de insistência, querido, dá trabalho, também constrange. Como é que a gente vai voltar para Jerusalém? Ainda vai dizer que encontramos com Jesus. É desafiador, queridos. Fazer o que Deus nos pede, querido, nem sempre é fácil. Exige um esforço da nossa parte, exige coragem, exige ousadia. Amém, queridos? Amém. Deus é muito bom. Amém. Então presta atenção, querido, desse momento de constrangimento. Foi um momento de constrangimento para Jesus, porque Jesus teve que escutar. A pior coisa é você ouvir uma pessoa que você discipula, que você ensina, que você fala, e aí a pessoa age totalmente contrário do que você ensina, do que você fala. Eu não acredito que a minha filha está falando isso. Eu não acredito que o meu filho está fazendo isso. Esses anos todos que eu educo ele, educo ela. Então, para Jesus foi um momento de constrangimento, querido. Ver discípulo incrédulo, incomoda o Senhor Jesus. E ver discípulo banana na fé, ver uma trovoada, misericórdia. Amém, querido? Amém. Constrange o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ficou constrangido, mas também foi um momento de constrangimento para os discípulos, porque eles escutaram uma bronca. Quem é que gosta de levar bronca? Quem gosta de levar bronca? Quem gosta de ser chamado a atenção? Ninguém, né? Então, olha só, querido, foi constrangedor para Jesus ouvir o que eles falam, como é constrangedor a gente, às vezes, ouvir os nossos filhos, ouvir a nossa família, ouvir os nossos próximos, como nos constrange. O fundador da igreja, né, disse que era desesperador para ele, porque ele preparava uma mensagem visando um propósito e ninguém entendia nada. Ainda mais que ele falava com um português com um sotaque. Então ele dizia que ele às vezes falava e as pessoas ficavam olhando para a cara dele como se não estivesse entendendo nada. Isso é constrangedor, querido. Não, o Senhor Jesus, ele ficou constrangido, né? Mas veja só, queridos, daqui tudo tomou um outro rumo, porque os discípulos tomaram consciência da responsabilidade deles. Eles voltaram para Jerusalém. Em Jerusalém eles contaram para os outros o que tinha acontecido. Em Jerusalém eles receberam a promessa do Espírito Santo. Em Jerusalém se deu o início da propagação do Evangelho, a palavra de salvação, a formação da igreja, ou seja, da volta deles para Jerusalém, começou tudo que veio daqui, ó. Estamos nós como igreja hoje reunidas, louvando e adorando Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, a quem nós damos toda a honra e toda a glória. Uma salva de palmas ao Senhor. Por outro lado, se você pegar o finalzinho desse evangelho, Jesus ascendeu aos céus, Jesus subiu, foi para a direita do Pai, aonde Ele está, à direita do Pai, intercedendo por você, amém, intercedendo pela tua casa, intercedendo pela tua família, intercedendo pelo nosso país, intercedendo pela nossa nação, intercedendo pela igreja de Jesus Cristo. Amém, querido? Jesus não está parado não, querido, Ele está trabalhando. Amém? Amém?
Então, querido, trazendo essa palavra para a nossa vida, talvez você hoje se sinta constrangido, incomodado por fatos, situações, talvez coisas que você olha para a sua vida, eu não tenho isso me constrange tanto, eu ter vivido a vida toda e hoje eu não tenho. Você olha para a sua vida e fica constrangido que você perdeu coisas que eram preciosas para você. Você hoje fica constrangido porque está desiludido, está decepcionado. Quem sabe você fica constrangido, falando a verdade, você está num plano de existência, projeto de existência. Não quer fazer mais nada, quer largar tudo, quer chutar o balde. Alguém está aí? Diga um amém? Amém. Amém. Olha aqui. Jesus vem hoje atrás de você e Ele escuta todas as tuas lamúrias. Tem aqui alguém que se fica lamuriando? Ele escuta a tua ladainha de sempre, porque tem gente que está sempre reclamando da mesma coisa. Jesus, Ele foi atrás dos discípulos de Emaús, escutou as lamúrias deles, escutou tudo que eles estavam se lamentando, Ele aguentou tudo aquilo ali que eles estavam falando, e Ele falou para eles, né, como Ele fala para você. Jesus hoje Ele está aqui, querido, atrás de você. Você quer fugir, né? Você quer ir para Emaús, você quer chutar o balde, não quer fazer mais nada. Não, isso está me incomodando, isso está me constrangendo. Peraí, eu falo para você, as coisas na tua vida aconteceram como tinham que acontecer. Não é difícil a gente repetir isso. Fale para você, Roberto, as coisas na tua vida aconteceram como tinham que acontecer. Mas eu ainda tenho um plano, mas eu ainda tenho um propósito, eu ainda tenho um caminho para você. Amém, querido? Porque a gente, às vezes, querido, fica brigando com tudo que aconteceu na sua vida. Ai, eu perdi isso, ai, eu perdi aquilo, ai, como eu fui bobo, ai, como é que eu perdi essa chance? Ai, como eu perdi... Olha, meu irmão, tudo aconteceu como tinha que acontecer. Amém. Ai, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Olha, todo mundo perde um dia. Verdade. A irmã chegou para mim, pastor, por que Deus levou o meu marido? Eu disse, minha irmã, chegou a hora dele. Ela ficou olhando para minha cara assim. E a tua também vai chegar. E a minha também vai chegar. Ela disse, Está entendendo, querido? Tem gente que fica brigando com o passado. Deixa para trás, que para trás ficou. Amém. Jesus estava aqui, olha, as coisas aconteceram como tinha que acontecer, foi assim que os profetas disseram, mas ainda tem um plano, eu ainda tenho um caminho. Agora, querido, de quem era a decisão? De quem era a escolha? Dos discípulos. Então, eu repito isso, queridos. Apesar de tudo que você já viveu, tudo que te constrange, te incomoda, te perturba na sua história de vida, Deus sabe de tudo. Tudo aconteceu debaixo dos olhos de Deus. Mas apesar de tudo isso, Ele ainda tem um plano para você. Amém. Ele ainda tem um propósito para você. Ele ainda tem um caminho para você. Agora, a decisão, a escolha, vai depender da tua fé. Amém. Você, do que você ainda acredita, do que você ainda crê. E essa é uma palavra para você. Eu ainda acredito que Deus possa mudar alguma coisa. Amém. Amém. Então, meu querido, a pergunta do Espírito Santo para nós, para terminar. Maestro, pode vir para cá, por favor, acorda e vem para cá tocar. Ele parece estar dormindo, mas ele está dormindo, ele está acordado. Queridos, a pergunta do Espírito Santo para nós é muito simples. A pergunta do Espírito Santo para nós é muito simples. Diante dos acontecimentos que você tem vivido, diante do constrangimento que você tem às vezes, pelo passado recente que você viveu,
ou por um passado que está mais lá atrás, a pergunta do Espírito Santo é: qual é a tua decisão? Qual é a escolha que você faz? Vai continuar a viver a vida num plano de existência? Ou apesar desse constrangimento, desse desafio, você vai voltar para Jerusalém, para o propósito que Deus tem com você e com o seu coletivo. Eu repito muito isso. Deus tem um plano com você e com as tuas filhas, com teus netos, com aquele marido que você arranjou. Deus tem um plano, tem um propósito. Amém? Então, querido, voltando para terminar, muitas vezes é no momento de constrangimento que você tem que escolher o que eu quero hoje. Ir para Jerusalém, voltar para Jerusalém, para o projeto que Deus tem com a minha vida, que visa a minha vida e o meu coletivo, ou será que eu quero insistir no projeto de Emaús, que é um projeto de vida própria, que é um projeto egoísta, que é um projeto que eu quero, porque eu quero. É um projeto que visa só a minha própria pessoa. Quem faz a escolha? Cada um de nós, querido. Você quer ir num projeto de existência? Vá, meu irmão, problema teu. A palavra de Deus mostra que os discípulos voltaram para Jerusalém. Mesmo constrangido, porque eles tinham ido embora. Já pediu demissão de um emprego e depois voltou para pedir emprego de volta? Precisa ter coragem, mesmo. Precisa ter cara de pau. Amém, querido? Então, querido, eles voltaram para Jerusalém e ali o projeto de Deus não foi só na vida deles. O Senhor Jesus pôde subir, ascender ao Pai. Você vê isso logo na página seguinte. Você virando a página, você já vê lá a ascensão de Jesus. Quer dizer, o projeto de Deus se cumpriu ali. Deus é muito bom. Então eu queria orar agora. E se você tem algum constrangimento dentro de você, tem alguma luta dentro de você, tem algum conflito, eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar por você. Você que nesses dias, quem sabe, foi abalado na sua fé. Talvez nesses dias você se lamuriou muito. Nesses dias você reclamou mesmo, muito. E Deus te trouxe aqui nessa manhã. Primeiro para te dar uma bronca. Onde está a sua fé? Como ele falou uma vez para os discípulos, quando acordaram ele, que tinha uma tempestade, e Jesus disse: cadê a fé de vocês? Por que vocês são tão tímidos na fé? E nós somos iguais, queridos. Às vezes as circunstâncias nos assustam e a nossa fé se abala. E aí já entramos num projeto derrota, um projeto fracasso, um projeto Emaús, um projeto voltar para o mesmo do mesmo, um projeto vou largar tudo, um projeto vou me afastar, um projeto vou me distanciar, quando o Espírito Santo está te oferecendo, tenha coragem, vence o constrangimento e vai para Jerusalém, porque é lá que eu tenho um plano para você e para todos que estão ao seu redor. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra tão clara, tão fácil de entender. E é verdade, Pai, às vezes nós ficamos constrangidos, porque olhamos para a nossa vida e não vemos na nossa vida o que nós gostaríamos de ver. Nem tudo saiu como a gente pensava, como a gente esperava. E nessa hora vem a decepção, vem a desilusão, o desapontamento.
E não só com pessoas, vem o nosso desapontamento com Deus. E quando a gente se desaponta com Deus, quem fica abalada é a nossa fé. E sem fé, a gente não dá um passo. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, eu não tenho coragem para me movimentar e fazer o que eu tenho que fazer. Então, Pai, em primeiro lugar, eu oro pela fé de cada um aqui. Só o Senhor sabe, Pai, o que cada um tem passado, o que cada um tem vivido, tem vivenciado. E nós somos humanos, Pai. O Senhor conhece a nossa estrutura, a nossa fé se abala. Então, Pai, revigora a nossa fé. Revigora a minha fé. Fala assim. Não é? Aquele pai disse, quando ele virou, o pai virou-se, pode fazer alguma coisa? Jesus disse, se podes. Tudo é possível ao que crê. E aí o homem pediu, Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Vamos falar a verdade, querido? Às vezes nós temos pouca fé de que uma situação ainda possa mudar, que um milagre ainda possa acontecer, que o impossível ainda possa se realizar. Nós às vezes somos como os discípulos, custamos acreditar nas promessas que foram pregadas para nós. Então, meu Pai, fortalece a fé do meu irmão. E eu queria, querido, que você colocasse diante de Deus. Nós já fizemos uma oração lá atrás, fazemos outra vez. Coloca diante de Deus o que te constrange hoje, o que te incomoda. Coloca diante de Deus uma situação que ainda não está como você gostaria que estivesse. E às vezes o teu constrangimento é você com você mesmo, ninguém sabe. Às vezes a gente se lamúria para fora, mas às vezes a gente se lamúria para dentro, com a nossa própria pessoa. Então, meu Pai, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã. A tua palavra é clara, Pai. Depende da nossa fé a decisão, depende da nossa fé a escolha, depende da nossa fé. Eu posso insistir, Deus deixa, a escolha é minha. Eu posso insistir num projeto de desistência, num projeto de fracasso, de derrota. Vou ficar no meu Emaús mesmo, quando que Deus está te dando nesse momento de constrangimento a oportunidade de voltar para Jerusalém, porque é lá que Ele tem um projeto para você e para o seu coletivo, para a sua família, para a sua casa e todos aqueles que estão ao redor. Pai, nos ajuda, Pai. Espírito Santo, me ajuda a voltar para Jerusalém, me ajuda a acreditar em todas as promessas que foram pregadas, me ajuda, Pai, a crer em cada uma das suas promessas, salvação da minha casa, cura do meu corpo, alegria no meu espírito, renovação no Espírito Santo, oh meu Pai, livramento, escape, justiça. Ajuda-me, Pai, a voltar para Jerusalém para ver todas as tuas promessas na vida de cada um de nós. Pela fé, levante as suas mãos e agradeça a Deus, bendiga o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, agradeça a Deus por essa palavra, agradeça a Deus por essa palavra. O Senhor Jesus pregou o que tinha a pregar e desapareceu. Daqui a pouco, querido, eu também vou desaparecer da tua frente. E você é que vai ter que fazer o que fazer com a palavra que foi pregada para você. A escolha de acreditar é tua. A escolha de ir para a incredulidade é tua. Amém? Então, use essa palavra e que essa palavra provoque movimento. Que você veja Jerusalém essa semana cruzando o teu caminho. E que o nome de Deus seja exaltado, louvado para todo sempre. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.